Bom, chegamos na parte final da zoologia. Vamos falar aí do último filo do reino animal, que é o filo dos cordados. Os cordados aí que possuem também representantes invertebrados, tá? Como os urocordados, os cefalocordados, possui peixes sem mandíbula, os peixes mandibulados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Compondo aqui já o grupo dos vertebrados, os chamados vertebrados, ok? Então é sobre esse grupo aí de animais que nós vamos falar daqui para frente. Bom, então primeiramente esse filo cordata, o filo cordata dentro do reino animal, dentro do domínio Eucária, ele se divide em 3 subfilos: os urocordados e os cefalocordatos. Eles não possuem crânio nem coluna vertebral, por isso eles podem ser chamados de acraniados ou simplesmente protocordados, ou seja, cordados aí primitivos, os primeiros cordados que surgiram na Terra. E o subfilo craniata, tá certo? Também chamado de vertebrata. Aqui nós temos os cordados que possuem crânio e coluna vertebral, representando aí 98% das espécies de cordados, ou seja, a maioria que está dentro desse grupo dos craniados. Esse termo vertebrata ou vertebrados é um termo que está entrando em desuso, tá bom? Por quê? Porque ele engloba organismos aqui onde um deles não possui coluna vertebral, que é o caso dos peixes bruxas. Os peixes bruxas, tá? Nós vamos comentar mais na frente. Eles estão dentro do grupo aí dos vertebrados, mas eles não possuem coluna vertebrada. Ou seja, esses termos invertebrados, vertebrados, são termos antigos dentro da biologia, tá? São termos ainda muito fortes. Então, aparece ainda o termo aí, os vertebrados, mas o termo mais correto, mais atual, é chamar os vertebrados de craniados, porque mesmo os peixes bruxas não tendo coluna vertebral, tem crânio, e aí engloba todo mundo dentro, né, desse grupo aqui dos craniados, ok? Bom, então de maneira geral, os cordados, seja os protocordados ou os craniados, tá bom? Chamados também de eucordados, eles têm como características gerais esse último filo. São triblásticos, simetria bilateral, são interocelomados, metamerizados, deuterostomados, apresentam endoesqueleto de origem mesodérmica, sistema circulatório fechado com coração ventral e sistema digestório completo. Então, são características que não são assim novidades evolutivas do grupo, porque são características compartilhadas com outros grupos. Por exemplo, os equinodermos, que é o grupo aí mais próximo dos cordados, também são interocelomados, também são deuterostomados e também tem endoesqueleto. Não tem a metameria, mas a metameria ela aparece, já foi citada em anelídeos e artrópodes. As novidades evolutivas mesmo do grupo dos cordados, que só eles têm, as apomorfias do grupo, são essas daqui. Principalmente essas 3 primeiras. Tubo nervoso dorsal, ou seja, no indivíduo, seja na vida, essas características elas podem aparecer no embrião ou no indivíduo adulto. Então, o tubo nervoso na região do dorso do animal, está aqui esse tubo azul aqui, formado lá na neurulação, a notocorda, que é um bastão embrionário que caracteriza os cordados, por isso o termo cordados, o cordado vem de cordão, cordão é a referência à notocorda,
e as fendas branquiais ou fendas faringianas, tá bom? Aí você me pergunta, nós humanos somos cordados, nós temos fendas branquiais, nós respiramos, né, por pulmões? Sim. Então, essas fendas branquiais, elas se formam só durante a nossa embriogênese, que é o que eu falei para vocês. Essas características, elas podem aparecer no embrião e continuar no adulto, ou só existir no embrião. E mesmo assim, isso faz com que esse animal seja chamado de cordado, tá bom? Além disso, uma quarta característica seria a cauda muscular pós-anal, tá? Uma cauda após a região do ânus. Então, são as 4 aí principais apomorfias do grupo dos cordados: as fendas branquiais, a notocorda, o tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal. Beleza? Bom, nós temos aqui uma representação de um pequeno cladograma, tá bom? Mostrando aqui a linhagem evolutiva dos deuterostômios, onde daqui surgem os equinodermos, tá bom? E os hemicordados. Esses hemicordados já foram classificados como cordados, né? Por exemplo, aqui o Balanoglossus, onde inicialmente foi encontrado um bastão dentro do seu corpo, só que na realidade esse bastão primeiramente foi identificado como notocorda, tá? Mas que na realidade tem uma origem embrionária diferente, esse bastão de sustentação, tá? E hoje é chamada aí de estomocorda, não é uma notocorda verdadeira, por isso que os hemicordados eles foram tirados do filo dos cordados e constituíam um filo próprio aí com cerca de 100 espécies. Bom, e aí nós temos a linhagem aqui dos cordados, que tem metameria, notocorda, tubo nervoso dorsal, oco, cauda pós-anal e esse endóstolo. Esse endóstolo é uma cavidade na faringe responsável aí pela secreção de um muco, tá? Um suco que produz um muco que ajuda no processo de digestão, tá bom? Também alguns autores defendem como o endóstolo uma característica, uma apomorfia do grupo dos cordados. Só que nos cordados mais complexos, por exemplo, na gente, esse endóstolo ele se transforma na glândula tireoide. Ele é o centro de origem da glândula tireoide, tá bom? Bom, então nós temos aqui os cefalocordados, que é o grupo aqui do Amphioxus, os urocordados e os craniados, representando aí, tá? Aqui os protocordados, tá bom? E os craniados, tá certo? Bom, então, falando inicialmente aqui do subfilo Urocordata, então aqui nós temos as chamadas assídeas, que se assemelham muito com os poríferos do ponto de vista externo apenas, que são animais sésseis quando adultos, mas a larva dele é móvel. Estão localizadas nas regiões polares até o Equador, desde a região polar até a linha do Equador, tamanho variável, podendo ir de milímetros até mais de 10 centímetros, mesmo assim pequenos, podem viver de forma isolada ou coloniais, tá bom? E aqui nós temos a assídia nigra, que são esse grupo aí de cordados primitivos filtradores, tá bom? Então, eles, pelo fato de serem filtradores, somente nisso eles são parecidos com os poríferos, só que dentro do corpo desse animal é cheio de órgãos, coisa que você não encontra nos poríferos. Bom, esse termo urocordado se refere à questão da notocorda ficar restrita à cauda das larvas. Aqui nós temos a larva da assídia, a larva dos urocordados, e você percebe que a notocorda, esse bastão de sustentação, ele fica restrito só à cauda. Por isso que eles são chamados de urocordados, que significa literalmente notocorda na cauda, tá bom? Quando essa larvazinha que tem o tubo neural,
também é filtrador, porque tem um sifão inalante e o exalante, como a forma adulta. Quando ela sofre a metamorfose e passa para a forma adulta, aquelas características que definem os cordados só permanecem as fendas branquiais, tá bom? O tubo nervoso e a notocorda desaparecem e fica apenas as fendas branquiais, tá? Então veja que neles aqui a notocorda ela só existe na vida embrionária, ok? Bom, esses urocordados eles também podem ser chamados de tunicados. Por quê? Porque eles têm uma túnica, que é uma capa protetora de um polissacarídeo semelhante à celulose, chamado de tunicina, que atua aí como uma estrutura de revestimento externo bastante espesso. Eles têm dois sifões, o sifão inalante, que é o de entrada bucal, e o que sai a água, que é o sifão exalante. Esses animais têm sistema circulatório parcialmente aberto e a excreção e a respiração é feita nessas fendas branquiais. Bom, como é esse animal por dentro? Então aqui, ó, isso aqui é o corte, né? É o corte aí longitudinal de uma assídia. Daqui o sifão inalante, o sifão exalante. Daqui o sifão inalante. Então essa água ela entra por esse sifão inalante e cai dentro de uma câmara chamada também de cesta branquial, bom? E aí, como eles são filtradores, essa água aqui entra com um plâncton. No fundo dessa câmara, tá? É como se fosse uma espécie de ralo, onde é o início do tubo digestório, bom? Então eles têm sistema digestório completo. Então essa digestão ela vai acontecer aqui no estômago, no intestino, tá bom? E as partículas não digeridas vão ser liberadas através do âmago, que desemboca no sifão exalante, beleza? Bom, nessa câmara atrial é liberado um muco pelo endóstolo, que são esses sucos que tem na faringe, e esse muco ajuda a agregar as partículas de alimento para que elas desçam para o fundo dessa câmara atrial e possam entrar aqui no tubo digestório, tá bom? E essas fendas aqui é onde tem a hematose. Você percebe aqui a presença, tá, de vasos sanguíneos, onde ocorre a hematose, ou seja, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, que vai sair junto com a água circulante, tá bom? Bom, eles têm também aí um coração que ajuda aí a bombear o sangue em vasos, só que o sistema deles é parcialmente aberto, apresenta aquelas lacunas, e isso dá uma desacelerada no fluxo sanguíneo. E nesses animais, você vê que eles não têm, no estágio adulto, eles não têm notocorda, tá? Eles não têm o tubo, não tem cauda, não tem tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso ele regride para gânglios nervosos, tá? Na verdade, um gânglio nervoso durante aí a metamorfose, um único gânglio nervoso, tá bom? E aí fica apenas das características que definem os cordados no estágio adulto, apenas a fenda faringiana. Em relação à reprodução, como os poríferos, eles podem se reproduzir por brotamento de maneira assexuada. E de maneira sexuada, a maioria das espécies são monóicas, ou seja, são hermafroditas de fecundação externa e desenvolvimento indireto, ou seja, tem a fase larval, a larva chamada aí de larva da assídia. Bom, os cefalocordados são representados aí pelos anfioxos, que vivem assim soterrado na areia das praias. São marinhos, corpo achatado lateralmente, como um peixezinho, tá? E afilado nas extremidades. Porém, eles não têm cabeça diferenciada como os peixes têm. Aqui o detalhe dos tentáculos ou cirros bucais, que ajuda aí no processo de
captura e ingestão desses organismos que também se alimentam aí de plâncton, tá bom? Bom, o anfioxo são muito conhecidos pelos estudos embrionários. Aqui o detalhe também dos tentáculos, são esses cirros bucais. O termo cefalocordado é por causa da presença, a notocorda, ela vai de uma extremidade a outra, as extremidades são afiladas, ela vai desde da cauda até a região da cabeça, vamos dizer assim, mesmo ele não tendo cabeça diferenciada. Daí o termo cefalocordados, que significa aí notocorda até a cabeça. E o detalhe é que essa notocorda, ela existe no indivíduo adulto, tá? Existe no estágio larval e também persiste no indivíduo adulto, ok? E aí você tem essa diferença em relação lá aos urocordados. Bom, essa boca é rodeada desses cirros que ajudam na captura do alimento, tá bom? Essa faringe possui lá o endóstilo, que produz um muco que ajuda a agregar as partículas ingeridas, facilitando o processo digestivo. O intestino recebe secreções do fígado ou seco hepático. A digestão ela é extra e intracelular, tá bom? Não há pigmentos respiratórios, sangue é incolor. As trocas com a água que circula, as trocas gasosas acontecem através das fendas branquiais. A respiração deles é branquial. A excreção é por nefrídeos eliminados através aqui do atrióporo, tá bom? É onde sai o xixizinho dele. Essa espécie são dioicos, são de fecundação externa e desenvolvimento indireto, tá bom? Se diferencia no caso dos urocordados por serem dioicos, ou seja, de sexo separado. Então aqui mais uma vez o detalhe da anatomia desse animal, tá? Você tem aqui a musculatura, o tubo nervoso dorsal aqui em azul e aqui a notocorda que vai de uma ponta a outra do animal, tá bom? E aqui as fendas branquiais. A musculatura, você percebe a metameria dos blocos musculares, como se fosse a letra V deitada. O sistema circulatório é fechado, não há coração e aí vasos sanguíneos pulsam, como é o caso, por exemplo, da aorta dorsal, que permite a circulação do sangue, né, da região posterior para a região anterior, no sentido aí do dorso para o ventre, tá certo? Bom, então urocordados e cefalocordados fazem parte aí do grupo dos protocordados, tá bom? Já os craniados, subfilo craniata, tá certo? Ele é composto aí de duas superclasses, a gnatostomata e a agnata. Gnatostomata e a agnata. Bom, esses termos se referem à presença ou à ausência de uma mandíbula, que pode ser óssea ou cartilaginosa, que está articulada, seria um osso aí, uma estrutura articulada à caixa craniana que serve aí para o animal abrir ou fechar a boca. Então, olha só, os agnatos da superclasse agnata, eles não têm mandíbula. Gnato significa mandíbula, são os sem mandíbula. Já a gnatostomata são os portadores de mandíbula, ou seja, os agnatos são chamados de peixes sem mandíbula, mas não são peixes, são agnatos, peixes bruxas e as lampreias. E os gnatostomados, nós temos os peixes cartilaginosos e ossos e os tetrápodes, ou seja, os cordados portadores de quatro patas, no caso de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então a gente começa esse estudo dos craniados, primeiramente aí falando dos agnatos, ou seja, os peixes sem mandíbula. Eles têm pele escorregadia, não têm escamas,
O corpo é cilíndrico, tanto das feiticeiras quanto das lampreias. Corpo cilíndrico e alongado. Não possuem mandíbula, por isso a boca deles é uma boca circular. Está sempre aberta e é circular. Daí o apelido dos agnatos também serem chamados de ciclostomados. Aqui o detalhe, por exemplo, da boca de uma lampreia. As nadadeiras são ímpares, isso quer dizer que para cada tipo de nadadeira só tem um representante, não tem dois representantes, não tem um número par. O esqueleto é cartilaginoso, esqueleto cartilaginoso, tá? Dos agnatos. Bom, aqui o detalhe das feiticeiras, tá bom? E das lampreias. Todas as duas respiram através de brânquias localizadas na lateral desses animais, tá bom? As feiticeiras até crescem mais do que as lampreias, têm um comprimento maior, tá bom? Bom, falando ainda desses animais sem mandíbula, desses craniados sem mandíbula, tá bom? Em relação ao sistema digestório deles, como todos os cordados é completo, detalhe para a ausência de estômago, e para compensar essa ausência de estômago, o intestino deles apresenta essas válvulas em espiral que fazem com que o alimento seja de maneira melhor processado e tanto o processo de digestão e de absorção aumente a sua eficiência, tá bom? Bom, o sistema circulatório desses animais, ele é simples, completo e fechado. Simples, daqui para frente a gente vai dar algumas classificações de sistema circulatório e às vezes vai aparecer o termo simples ou duplo. Simples é quando o sangue passa uma única vez no coração. Quando passa duas é chamado de duplo. Então o sistema circulatório deles é simples, tá bom? Porque o sangue só passa uma vez pelo coração. É completo porque não há mistura de sangue arterial com venoso. Quando há mistura, que é o que acontece, por exemplo, com anfíbios e répteis, é chamado de incompleto. E fechado, característica de todos os craniados, que é sem percorrer por dentro de vaso sanguíneo. Então veja aqui, ó, o sangue que passa por dentro do coração, nesse sentido da seta, o coração deles é bicavitário, tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, ok? E o que passa aqui é o sangue venoso, que é impulsionado com toda a força para as brânquias, onde lá ocorre a hematose e o sangue venoso se transforma no arterial. E aí percorre o corpo do animal, oxigenando os tecidos, tá bom? E aí retorna para o coração na forma venosa, tá certo? O sistema respiratório, como eu falei, é do tipo branquial. E o coração bicavitário, aqui a imagem, por exemplo, de uma lampreia. O sistema excretor é formado por rins primitivos do tipo mesonéfrons. O que é um rim mesonéfron? Você tem o pronéfro, que ocorre em embriões de alguns craniados. O rim pronéfro ele filtra apenas o fluido celomático, que fica na região anterior do corpo. O mesonéfro fica na região intermediária do corpo e ele filtra tanto o fluido celomático quanto o sangue. E o metanéfro, que está nos craniados mais complexos, tá bom? Eles filtram apenas o sangue e ficam na região posterior do corpo. Nosso rim, por exemplo, é do tipo metanéfro. Eles excretam principalmente amônia, mas também pode excretar um pouquinho de ureia. O sistema nervoso deles possui cefalização, encéfalo com cerebelo no caso das lampreias e sem cerebelo no caso das feiticeiras. O cerebelo, um órgão aí ligado à questão do equilíbrio. 10 pares de nervos
cranianos, que partem da região do crânio e inervam o restante do corpo, apresentam olhos e ouvido interno como órgãos dos sentidos bem desenvolvidos. Nós temos aqui as lampreias, tá? As lampreias, elas são ectoparasitas de peixes mandibulados. Por exemplo, peixes ósseos, peixes cartilaginosos, que nós ainda vamos descrever. Então, você tem aqui vários dentes dentro dessa boca circular, por isso que eles são chamados de ciculostomados, e aqui eles ficam sugando, literalmente aí como uma sanguessuga, sugando o sangue desses peixes. Dependendo da quantidade, aqui tem 2, podem até matar, tá, o hospedeiro. Então, os agnatos, eles possuem 2 classes, a Myxine e a Petromisontida. A Petromisontida é aqui das lampreias, desses ectoparasitas de peixes, também chamada de classe Hiperoartia. E a Myxine é a dos peixes bruxos, também chamada de Hiperotrete. Tá bom? Então, essa daqui são as lampreias e aqui são as feiticeiras. Okay? As feiticeiras também são chamadas aí de enguias de couro, apreciadas, por exemplo, na culinária asiática. Tem um corpo mais comprido do que as lampreias. Elas não são ectoparasitas, tá bom? São todas marinhas. As lampreias podem ser de água doce, a maioria é marinha, já as feiticeiras são todas marinhas. E aí pertence aí, né, as feiticeiras também podem ser chamadas de peixes bruxos, da classe aí, Myxine. São essas daqui que não possuem coluna vertebral, tá bom? Essas são chamadas de peixes bruxos porque elas vivem no fundo dos mares, em regiões muitas vezes escuras, e se alimentam de outros peixes em decomposição. Daí o termo peixes bruxos, ok? Em relação à reprodução, nós temos diferenças em relação às lampreias e às feiticeiras. As lampreias, esses ectoparasitas de peixes, são dioicas, sexo separado, a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto, com uma larva chamada de amocete, que vive aí de 5 a 6 anos. O detalhe é que os adultos morrem após a eliminação dos gametas. Então você tem aqui, por exemplo, uma lampreia fixa aqui a um peixe, depois ele se desprende e se reproduz em áreas de corredeiras. Essa reprodução gera ovos, que desses ovos surge uma larva, a larva amocete. Ela se fixa ao substrato, se enterra nele, vivendo como vive um anfíoxo, por exemplo, enterrado aqui, tá? E aí ela sofre a metamorfose, tá bom? Se tornando a lampreia adulta, migra para as regiões, em direção a regiões de águas mais calmas, como lagos, e aí vivem do ectoparasitismo. Já as feiticeiras são monóicas, ou seja, hermafroditas, mas mesmo sendo hermafroditas, elas são de fecundação cruzada. O desenvolvimento é direto, diferentemente das lampreias, não tem estágio larval. São conhecidas também de enguias de couro. São apreciadas, como eu falei, na culinária asiática. São necrófagas por se alimentarem de outros peixes, por exemplo, que estão em decomposição, e todas as espécies são marinhas, tá bom? Então, esse aqui é o grupo dos agnatos, a superclasse agnata. Na próxima aula a gente volta para falar dos gnatostomados, ou seja, os craniados que possuem a mandíbula, e aí vamos falar inicialmente da superclasse dos peixes, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Então, um grande abraço e até lá. Tchau.